Quer vender mais? Você precisa aprender sobre storytelling e hoje eu vou te ensinar. Pessoal, storytelling pode parecer besteira, pode parecer uma coisa que você escuta em qualquer lugar, mas não, funciona e você precisa treinar seus vendedores e suas vendedoras na arte do storytelling se você quiser vender mais. E hoje eu vou te explicar o que ninguém explica, por que funciona, como funciona e como aplicar. Você precisa aprender sobre Daniel Kahneman, você precisa aprender sobre rápido e devagar. Daniel Kahneman foi o primeiro psicólogo a ganhar o Prêmio Nobel da Economia. E ele desenvolveu o modelo das duas formas de pensar, a forma rápida e a forma devagar. Como é que funciona isso? Ele fala que o nosso cérebro tem duas formas de processar uma informação. A forma rápida, o sistema 1, e a forma devagar, o sistema 2. O que é o sistema rápido, gente? O sistema rápido é o sistema intuitivo. E o sistema devagar é o sistema consciente. Toda vez que você desempenha uma atividade pela primeira vez, você vai desempenhar da maneira consciente. Você vai desempenhar ela pensando sobre. Vou dar um exemplo. Eu vou pela primeira vez de casa para o trabalho de carro. Eu vou botar no Waze, vou botar no Google Maps e vou lá vendo. Olha, aqui para a direita, aqui para a esquerda, aqui eu vou reduzir porque tem um radar e assim vai. À medida que você vai repetindo essa atividade, você vai deixando de fazer ela de forma consciente e faz de forma intuitiva. Ou seja, ela migrou do sistema devagar para o sistema rápido. Você faz sem pensar. Um exemplo claro disso, tenho certeza que todos vocês alguma vez, sábado de manhã, acordou, vestiu a roupa no mesmo horário que você vai para o trabalho, só que você não estava indo para o trabalho, você estava indo para casa do seu sogro, da sua sogra, você estava indo para casa de um amigo, e sem querer, quando você viu, você estava indo para o trabalho. Por quê? Porque você entrou no carro e você entendeu que você estaria fazendo o caminho que você faz todo dia. Então o seu subconsciente, o seu inconsciente foi seguindo aquele caminho. Tenho certeza que todo mundo já passou por isso também. Você chegou em casa e pensou, hoje eu levei multa. Hoje eu não reduzi a velocidade naquele radar. E a multa nunca chega. Porque você passa tantas vezes naquele lugar que o seu cérebro, inconscientemente, já reduz a velocidade. Então, algumas coisas importantes, tá? Primeiro ponto. Toda atividade, quando é desempenhada pela primeira vez, começa no sistema devagar. E você consegue migrar com o tempo para o sistema rápido. Você consegue treinar ela. Até um detalhe importante. Por que você acha que o Senna, o capacista aqui atrás, se destacava tanto na chuva? Para pilotar um carro de Fórmula 1 em alto desempenho, você precisa utilizar qual sistema? Sistema rápido ou sistema devagar? Sistema rápido. Se você for parar para pensar que marcha você utiliza, você perde frações de segundo. Ele era completamente obcecado em treinar. Ele sempre ficava hospedado ao lado dos autódromos. E se chovesse, ele ia treinar. E para você passar, olha que interessante, passar do sistema devagar para o sistema rápido, você precisa de quê? Você precisa de horas de atividade. Ele era o único piloto na geração dele que tinha horas de treino na chuva para choveu, ele continuar pilotando no sistema rápido. Todos os outros ligavam o sistema devagar. Hoje em dia os pilotos não conseguem criar esse diferencial, por quê? Porque você tem simulador. Então todos os pilotos conseguem ter horas de treinos na chuva. Não é por do Senna, não. Só ele conseguia ter. Outra característica extremamente importante do sistema rápido e do sistema devagar. Você consegue desempenhar uma atividade em paralelo, uma no rápido e outra no devagar. Mas você nunca consegue desempenhar duas atividades no rápido e nem duas atividades no devagar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quem tem muita dificuldade, inclusive, de desempenhar duas atividades em paralelo, são os homens. Os homens têm mais dificuldade. Reparem num homem, quando está procurando um endereço, dirigindo um carro, a primeira coisa que ele faz, ele reduz o volume do rádio. Procurar um endereço, ele está utilizando o sistema devagar, o sistema consciente, ele nunca viu aquela casa. Agora o rádio, tentando o sistema rápido, não era para estar atrapalhando, mas ele reduz o volume do rádio. O homem tem dificuldade de lidar com os dois sistemas em paralelo. Mas a verdade é, você consegue lidar com os dois sistemas em paralelo. Agora vamos pensar o seguinte, hoje, você na internet, hoje você na televisão, você em qualquer canal, você está disputando a atenção com o seu cliente. E existe uma grande chance do seu cliente estar com o sistema devagar, consciente, focado em outra fonte. Exemplo, um celular. Você está dando uma palestra de vendas. Você está falando no YouTube com a pessoa. A pessoa vai ficar com o sistema devagar
durante 30 segundos para você, depois a pessoa vai deixar o sistema rápido para você e colocar o devagar no celular. Então, de alguma forma, você tem que conversar com o sistema rápido também dessa pessoa. Você tem que conversar quase de forma intuitiva com essa pessoa. E como é que você conversa de forma intuitiva com as pessoas? Através de uma linguagem padronizada. Através de uma linguagem que ela está acostumada a ouvir. Se você embalar essa linguagem num padrão, aquilo entra de forma quase intuitiva no cérebro dela. Para isso que serve o storytelling. E agora eu vou ensinar a ferramenta mais poderosa de storytelling que tem. Vou ensinar a jornada do herói. O que é a jornada do herói? Jornada do herói foi um padrão desenvolvido por Joseph Campbell, que ele começou a estudar por que alguns tipos de história sensibilizavam tanto a humanidade. Ele começou a identificar, primeiro, padrões de histórias greco-romanas, depois começou a identificar padrões de histórias medievais e padrões de histórias mais recentes. E ele viu que todas essas histórias obedeciam o mesmo padrão, que ele chamou de monomito. São 12 passos que todas as histórias obedecem o mesmo padrão. Depois ele cruzou, de uma forma até mais arriscada, com as histórias contadas pelos heróis das 3 grandes religiões monoteístas. E ele viu que obedecia ao mesmo padrão. E ele resolveu formalizar isso num livro chamado O Herói de Mil Faces. E aí um sujeito genial do nosso século, pelo menos do meu século, descobriu isso e falou: olha, se isso funciona, isso vai dar muito dinheiro. Esse cara chamava Walt Disney. E ele incorporou isso no padrão de roteiro da Disney. A partir desse momento, todos os filmes da Disney utilizavam esse mesmo modelo de 12 passos para contar uma história. E o resto da história você pode imaginar o que aconteceu. Os filmes da Disney, os roteiros da Disney explodiram, fizeram muito sucesso. E aí todo mundo começou a copiar isso. Todo mundo começou a usar esse padrão de história. Todo mundo passou a usar a jornada do herói. Hoje, 99% dos filmes, 99% dos livros, 99% dos seriados utilizam a jornada do herói. Então, olha só que interessante. Se era um modelo que o Joseph Campbell descobriu que funcionava na humanidade por algum motivo, agora que a gente está super exposto a ele funciona mais ainda. Para terminar esse vídeo, eu vou ensinar para vocês a jornada do herói. Mas eu não vou ensinar contando cada uma das etapas, não. Já que 99% dos livros, 99% dos filmes utilizam esse padrão, e vou mostrar à luz de um filme que todo mundo já viu. Vamos falar do Harry Potter. E por que eu gosto de usar o Harry Potter como exemplo? Porque muita gente fala, J.K. Rowling é uma mega autora, e realmente é uma mega autora. É mega criativa, realmente ela é mega criativa. Mas quando ela foi escrever o livro, ela simplesmente nem disfarçou, ela usou perfeitamente a jornada do herói. Vamos falar cada etapa da jornada do herói e vou mostrar como é que é aplicada no Harry Potter. Etapa número 1, tá lá no manual de roteiro. O nosso herói deve ser apresentado no mundo comum. Um mundo com suas dores, suas tristezas e felicidades. Como é que começou o Harry Potter? Ele no mundo comum. Numa casa de classe média, num subúrbio de uma cidade grande, Londres, no caso, com problemas familiares. Todo adolescente tem problemas familiares e assim vai. Segundo passo, o chamado. Tá? O nosso herói deve receber um chamado, formal ou não, para entrar no mundo mágico. O que acontece? O Harry Potter recebe uma carta. Olha o chamado perfeito. Olha o chamado. Ele recebe um chamado, uma carta, convidando ele a entrar o quê? No mundo mágico. Terceira etapa da jornada do herói, a recusa. O nosso herói deve, então, receber uma recusa, mostrando que não é possível ele, nesse primeiro momento, entrar no mundo mágico. Aí vem minha etapa predileta. Quer dizer, uma das minhas prediletas. O mentor. Olha como é que está no manual de roteiro. O nosso herói recebe uma visita de um mentor, que vai ajudar ele a entrar no mundo mágico. Quem visita? Hagrid, que eu tenho certeza que em alguma língua antiga significa mentor, porque ele é a figura perfeita do mentor. A barba, o tamanho, ele ajuda ele a entrar no mundo mágico. Falei que essa minha etapa é predileta? Não. A próxima é a travessia. O nosso herói, então, com a ajuda do mentor, faz finalmente a travessia para o mundo mágico. Eu tenho certeza que a J.K. Rowling ficou pensando, cara, travessia, como é que eu boto travessia? Travessia, e botou o quê? Para atravessar uma plataforma de trem. A travessia está perfeita. A plataforma 934. Travessia. Próxima etapa. Encontrar os testes, os amigos e os aliados. Assim que ele atravessa, ele encontra os seus amigos, a Hermione e o Rony, e encontra o Malfoy.
e alguém cita sobre a pedra filosofal. Próxima etapa, aproximação do objetivo. Ele vai para o castelo, ele está se aproximando do objetivo cada vez mais, está chegando perto da pedra filosofal, quando ele esbarra na outra etapa da jornada do herói, que é provação suprema. Ele tem um grande desafio. Qual é o desafio? Ele encontra aí o Voldemort pela primeira vez e o Professor Quirrell. Desse desafio, dessa provação suprema, ele vai para a próxima etapa, que é a recompensa. Ele vence eles, tá? E depois de vencer eles, ele vai para a próxima etapa, que é o retorno. Quando ele retorna lá da batalha, quando ele retorna dessa vitória, muito mais popular entre as crianças, entre os jovens bruxos. Tem uma etapa posterior a essa que chama depuração. O que é depuração? É uma trama paralela que a gente coloca para tornar a história não tão linear. No caso lá, era toda a disputa das casas, coisas do tipo. As pessoas não gostam de histórias óbvias. Então a depuração é um pouco para florear, para tornar a história não tão linear. E por último, a gente tem a volta com o Elixir, que é a grande conclusão do filme, do meu discurso, da minha venda do meu produto. Quem quiser, assiste o discurso de Steve Jobs na Universidade de Stanford. Esse discurso tem legendado no YouTube. Você vai ver exatamente as 12 etapas sendo aplicadas. Eu vou te ensinar futuramente como condensar essas etapas. Mas se você começar a utilizar o seu discurso de vendas baseado nesses 12 passos, o seu discurso vai entrar no sistema intuitivo das pessoas. Você vai vender sem perceber. Storytelling não é bobagem. É uma das técnicas mais eficientes que você pode treinar a sua equipe de vendas.